Conexão Rural, num sábado, aqui na Fazenda Santa Teresa, que se prepara para mais um remate. 21ª edição do remate, tradicional já, da Santa Teresa. Comigo, Paulo Azambuja, responsável técnico por todo o trabalho da Santa Teresa, e vai falar conosco, vai falar com Conexão Rural, sobre como estão esses preparativos e o que tem de novidade para o dia 6 de outubro, remate virtual. Paulo, tudo tranquilo? Bom, Alex, tudo tranquilo, um prazer te receber aqui. Tu já és de casa, né? Tem vindo anualmente e participado conosco desse trabalho. Em primeiro lugar, um motivo de satisfação, porque a cada ano e a cada realização de mais uma edição, nós temos um ciclo de trabalho que se encerra e outro que começa ou que já está em andamento. A grande diferença desse ano, sem dúvida alguma, está na questão da maneira que a gente vai realizar essa comercialização, ou seja, nós saímos de uma maneira presencial, ou seja, com o pessoal normalmente lotando as dependências do Parque Dorval Ribeiro e do Sindicato Rural, com uma instituição que a gente tem essa afinidade, essa parceria há tantos anos, somos parte dela, e passamos por uma edição nesse ano totalmente virtual, apresentada no canal Rural, ou seja, vamos ter a transmissão ao vivo pelo canal Rural. Na TV, é importante dizer isso aí, na internet e na TV. Né? E nas plataformas de internet também, com a ferramenta Lance Rural. Então, em suma, o trabalho e a preparação um pouco diferente, né? Este ano, na verdade, o nosso remate vai ser na questão de preparo dos animais antecipado, porque os dias de filmagem são aqueles em que a gente deverá apresentar os animais na sua plenitude, sabendo que, logicamente, quando da entrega eles estarão ainda melhores. Essa filmagem está marcada entre os dias 10 e 15 de setembro, o que nos dá uma previsão de entrega desse material nas plataformas, nas diversas plataformas digitais, Facebook, Instagram e os sites, tanto da Santa Teresa quanto das Leiloeiras, ao redor do dia 20 de setembro. Nestes vídeos e nessas fotos, nós vamos procurar apresentar da melhor maneira possível os animais para que a gente tenha minimizado aquele problema de uma revisão no local, ou seja, a gente sabe que quando a gente compra reprodutores, principalmente, essa revisão na hora é extremamente importante. Então, vamos dizer, a nossa missão nesse ano, talvez uma das principais, é de apresentar esses animais para o nosso cliente de uma forma que ele possa fazer suas escolhas, que ele consiga enxergar aqueles animais cujas características são aquelas que ele busca. E para isso, logicamente, nós vamos ter que fazer um material audiovisual, talvez o melhor que nós já fizemos nesses últimos anos de edição. A gente tem muito cliente da Santa Teresa que vai direto, tu te referiste aí, né, ao presencial, lotando sempre lá a pista de remates do Sindicato Rural de Camaquã. Esse cliente que não está acostumado a comprar o virtual, qual é a orientação que tu daria para esse pessoal, Paulo? Não é tão complicado assim, né, para começar, né? Não. Para a gente simplificar e deixar a mensagem, basta que o cadastro, daqueles que já vem comprando e que já tem cadastro, uma etapa a menos. Aqueles que estão interessados porventura e que ainda não têm esse cadastro realizado, procurar a Trajano Silva Remates, o Atalaia Remates, para efetuar o cadastro e vão ligar para apenas um número do call center, que vai estar à disposição no dia do remate na tela da televisão. A partir desse número, o pessoal liga e dá os seus lances. É importante salientar esse aspecto do cadastro, porque diferentemente do presencial, em que a gente tem uma relação mais íntima com os clientes e visual principalmente, a gente consegue acertar mais rápido essas coisas. Como nós vamos estar num ambiente de televisão, num ambiente virtual, esse diálogo fica mais dificultado. Ou seja, a gente precisa que esta etapa de aprovação de cadastro e que o nome esteja lá para efetivamente o lance ser aceito, tu entende, Alex? Que esteja já definido. E no mais, nós vamos estar... tempo, né?
ganha tempo e sobretudo, até porque a gente tem um tempo determinado para a TV. Isso foi uma das nossas preocupações. Poxa, um investimento bem maior, um valor muito mais significativo, mas pesou muito a questão de ser um meio de semana, uma terça-feira, em que a internet, esse horário das 14 às 18, é bastante tumultuada, talvez com acesso mais difícil. Então a gente optou por fazer essa transmissão diretamente no canal Rural, na Sky. Paulo, vamos falar um pouquinho sobre os animais. A gente deu uma volta aí, fizemos inclusive umas imagens aí da tourada, Braford e Hereford. Vamos começar pelos Braford. O que tem de diferente esse ano aí? O que vai ser oferecido aos compradores? Bom, Alex, a nossa preocupação anualmente é introduzir novas linhagens, ou seja, para que quem vem adquirindo touros da Santa Teresa há mais tempo diminua significativamente o grau de consanguinidade e possa usar tranquilamente o nosso produto ao longo dos anos. Então, nós temos uma série de pais novos que vão entrar na comercialização, inclusive animais de destaque dentro da nossa produção, como exemplo vou citar o Avante, em coleta na AG Brasil, hoje representada também pela Select Series. Nós temos o Bingo também, que é um touro da mesma geração, com uma progênie excelente, e com destaque para a progênie do Jato, que é o Santa Teresa J2506, animal esse que teve os 4 filhos nas 4 primeiras colocações do programa de melhoramento de bovinos de corte, o Promebo. Nós conquistamos pela 4ª vez consecutiva o prêmio Mérito Genético com o animal M3424, filho do Jato, e temos ainda deste reprodutor mais 5 filhos extremamente bem ranqueados no que diz respeito a índices. Isso é uma preocupação muito grande nossa de utilizar os nossos animais com índices superiores, para que ao longo dos anos a progênie e toda a produção da Santa Teresa venha se destacando nessa esfera, porque eu acredito que cada vez mais a gente vai ter que aliar aquele olho campeiro, ou seja, o olho do fenótipo do animal, do padrão racial, de estrutura, pigmentação, prepúcio e também como circunferência escrotal, outras características, mas fundamentalmente linkar esta análise com a ferramenta do índice, porque aí com certeza a acurácia nas nossas escolhas vai melhorar significativamente. Paulinho, uma pecuária cada vez mais exigente, né? Nós tivemos um ano aí meio fora da curva e tomara que essa curva ela permaneça fora, como tem sido até agora. Eu estou falando, logicamente, na valorização da carne, tanto em nível internacional como nacional também, uma remuneração, se não ainda é ideal, pelo menos uma remuneração satisfatória. O que esse mercado impacta no trabalho de vocês, Paulinho? Eu gostaria que tu me dissesse o que isso significa nessa rotina, que a Santa Teresa já trabalha com essa qualidade, buscando essa qualidade cada vez mais, mas dá ainda um gás extra de exigência para vocês, Paulo? Daí eu acho, Alex, que fundamentalmente esse momento, né, esperamos que assim permaneça, não só da carne como das outras commodities, como arroz, e que permaneça não só por uma questão cambial e de mercado, mas sim fundamentado pela qualidade do produto brasileiro, tanto no que diz respeito às outras commodities, ao arroz, como no que diz respeito à carne. Isso vai nos garantir mercados, e eu acho que talvez o grande fator positivo dessa estabilização em alta desses preços é que ninguém mais do que o produtor acredita e enxerga que o investimento dentro da sua propriedade é o mais importante e é o que ele mais gosta de fazer. Então, fica difícil às vezes para o produtor gastar ou fazer determinado aporte dentro do seu sistema quando os valores que ele recebe pelo produto que ele vende não são aqueles que
ele deveria, por justiça, receber, como no caso do boi gordo, para aqueles que vendem carne, o boi já terminado, terneiro, para aqueles que comercializam terneiro, ou seja, tudo é uma engrenagem. Se nós tivermos um preço de boi mais favorável, nós vamos ter um preço de terneiro mais favorável, um preço de gado de reposição mais favorável, matrizes, touros, mas para mim, talvez o cerne disso tudo seja que o produtor tem no seu íntimo sempre a vontade de melhorar e de investir. E que às vezes isso não é possível porque o recurso fica escasso. Então a gente vê com extrema felicidade e esperamos, lógico, como todos os produtores, não só os vendedores de genética, mas de toda a cadeia, tem expectativa de que essas remunerações sejam melhores. Por quê? Porque o ambiente é melhor e realmente, quando os preços estão mais adequados ao investimento do produtor, começa a sobrar um valor maior para que a gente possa investir e melhorar nossas estruturas de produção. O pessoal tem muito batido na tecla da integração, né? Sistemas de produção, e a pecuária entrando, não só aqui na metade sul, mas de um modo geral, mas especialmente aqui na metade sul, a pecuária talvez retomando, né? Um lugar que nunca deveria ter deixado de ocupar, né, Paulo? Aqueles produtores sem experiência, na verdade, em pecuária, que só plantam, como é que tu analisa esse momento aí, esse início ou esse reinício aí da inserção da pecuária novamente nesse sistema? Eu acho que talvez o primeiro grande aspecto a ser ressaltado é o da sustentabilidade, ou seja, um sistema mais harmônico, né, em que a gente trabalha justamente essa integração lavoura e pecuária que tu falaste, aproveitando o que uma atividade pode deixar para outra. No caso da pecuária, em relação à lavoura, a ciclagem de nutrientes, a lavoura em relação à pecuária, o uso de maquinário ocioso em determinada época do ano para se trabalhar na pecuária, os próprios residuais de adubação, ou seja, acho que na teoria é uma ideia consagrada, os trabalhos de pesquisa já mostram isso, e eu acho que na prática tem tudo para ela se realizar ao longo do tempo, na medida em que os valores que o produtor receber, tanto na parte da agricultura quanto na pecuária, forem condizentes com o nível de investimento que ele vai ter que ter. Porque hoje, se tu fores parar para pensar, nós temos uma série de propriedades que, para voltar a atuar no segmento pecuário, elas vão ter que, inclusive, investir em instalações novamente. Mas isso tudo é um começo, faz parte de um caminho, mas que não só nós, a Santa Teresa, mas como todos aqueles produtores que a gente convive, tanto no CIT, quanto nos nossos outros grupos de integração, vem como não só uma alternativa de incremento financeiro na sua atividade, através da diversificação, né, mas também do ponto de vista da sustentabilidade, como eu já tinha frisado, ou seja, um sistema cujas peças se ajustam e nós temos com certeza um benefício ao meio ambiente, e o que a gente mais tem no nosso país, embora muitas vezes determinados veículos de mídia não destaquem esse lado positivo, é a maneira do brasileiro produzir e como vem evoluindo, né, a nossa produtividade ao longo dos anos, e com a mesma área nós temos aí nos últimos 40 anos um avanço tremendo na produção, tanto de grãos quanto de carne, em 9% do território brasileiro, diferentemente do que muitos veículos têm habitualmente divulgado, né, na mídia. Então eu acho que é um caminho sem volta, no bom sentido, ou seja, essa integração lavoura e pecuária ela vem para ficar, e eu acho que nós vamos fazer um trabalho muito mais completo nesse sentido. Não que eu não acredite naquele produtor especialista em determinado segmento, mas a diversificação sempre foi e sempre vai ser uma opção e uma alternativa dentro de um negócio, né? Paulo, aproveitar um pouquinho esse gancho aí da imagem. Tu é um homem que vive no meio rural, mas tu transita também. Tu é um homem urbano também. Qual é a sensação que tu sente hoje desse retorno, né? Nós estamos num ano de pandemia, um ano que a alimentação, me parece, mais do que nunca, né, se mostrou necessária, tanto que
os números de negócio do agro vai segurar boa parte desse PIB, ou pelo menos vai evitar uma queda maior. Nós tivemos aí várias campanhas no passado contra a produção, contra a própria pecuária, essa questão ambiental aí, enfim. Como é que tu sente nesse momento o retrato que a sociedade faz do setor pecuário especificamente? Olha, eu acho que nós viemos com a nossa imagem constante e melhoria. O produtor rural e o agro passa a ter, num momento desses, não só um papel fundamental, porque embora nos bastidores sempre teve, né, passa a ter a cara desse Brasil que precisa vencer essa adversidade, né? E nada melhor que essa classe tão assim guerreira e persistente, né, e tão ligada emocionalmente à sua atividade, capitanear essa volta do país aí para o patamar que o Brasil merece ocupar mundialmente. Pois é, esse Brasil que está em ebulição, né? Até que ponto, Paulo, essas questões políticas elas interferem ou não nesse dia a dia? Ou o produtor, de um modo geral, ele não deixa você entrar na porteira? Não, eu acho que a política interfere nas nossas vidas diariamente, né? E ela vai interferir para dentro da porteira quando ela favorecer ou desfavorecer a atividade que está acontecendo dentro da porteira, né? Então, como em todo o país do mundo em que a produção primária é a alavanca da economia, o produtor rural e a atividade primária tem que ser respeitada de uma maneira que esse trabalho tem que ser, se não subsidiado, como na maioria dos países em que a agricultura é o carro-chefe, mas apoiado, vamos dizer assim. A gente precisa de apoio e de políticas que nos ajudem a desenvolver o nosso trabalho, né? E que a gente continue aumentando a nossa produção e, mais do que isso, que a gente continue a mostrar para o mundo a qualidade do produto brasileiro, não só do produto gaúcho. Nós tivemos esse ano essas exportações de arroz mesmo para o México, em que o povo mexicano notou no prato a diferença do nosso arroz, em qualidade e assim por diante. E da mesma forma a carne. A carne brasileira é uma carne que tem condições de ocupar a gôndola de qualquer mercado no mundo, um preço competitivo. Paulo, nós temos a partir do dia, não sei exatamente o dia, mas é em maio de 2021 agora, o Rio Grande do Sul com um novo status, Rio Grande do Sul e mais outros estados. Nós tivemos uma votação promovida pela Federação da Agricultura e que mostrou uma divisão, né? Tem muitos produtores, e a maioria produtores e criadores da fronteira, ainda céticos em relação ao novo momento. Como é que tu analisa, porque tu tens o olhar dos dois perfis, né? Do centro de estado e agora de fronteira, porque tem criação lá em Dom Pedrito também. Há um receio? Acha que esse discurso está superado? Qual é a tua avaliação sobre esse novo momento sanitário do Rio Grande do Sul? Eu acho que ter receio e temer alguma coisa pode, na grande maioria das vezes, ser positivo. Porque quando a gente tem receio ou teme que alguma coisa de ruim pode acontecer, a gente age com profilaxia, ou seja, usando todos os métodos técnicos para se evitar que determinada coisa aconteça. Então eu acho que nós temos que confiar nos especialistas desse tema aí e nas nossas instituições estaduais, no sentido de fiscalização e de aprimoramento nessa tarefa tão difícil, e pensar que a gente fazendo a nossa lição e as nossas coisas certas, o efeito positivo disso virá. Eu procuro sempre pensar dessa maneira, né? Porque assim a gente olha para o futuro, mas
sempre resguardando, né, a nossa retaguarda no sentido de qualquer eventual baque ou retrocesso, né, nesse tema. Paulo, nos fale um pouquinho sobre esse novo empreendimento aí da família, que é Dom Pedrito, que é os Brangos. Na verdade, Alex, ele é um segmento da Santa Teresa. Nós hoje estamos com o gado britânico, um gado Hereford, até por uma questão de ambiente na campanha, né? Em Dom Pedrito, os animais vêm no pós-desmama para cá, né? Para aí sim fazer o preparo dos candidatos a touro, os que chegam até o fim do processo seletivo já estão dentro aqui da nossa região e da Santa Teresa mais especificamente. E quanto à introdução dessa nova raça sintética, o Braford acabou por ficar na Santa Teresa aqui, né? O rebanho bovino da Santa Teresa hoje 98% dele é Braford, e os nossos ventres estão hoje, os Hereford da Santa Teresa estão hoje em Dom Pedrito e retornam os touros para fazer esse preparo. E em 2017, quando nós assumimos a área lá, nós tínhamos não só a vontade, mas a necessidade de colocar uma raça sintética, não só do ponto de vista mercadológico, mas como zootécnico, ou seja, raças mais adaptadas à resistência aos ectoparasitas, carrapato, verminose, mantendo qualidade da carne e fertilidade e com uma avidez no mercado maior. Então esse vai ser o primeiro ano, nós iríamos até trazer no remate da Santa Teresa já os primeiros exemplares de Brangos, mas em virtude desse nosso remate esse ano ser virtual e a gente não conseguir fazer a apresentação do trabalho como a gente acha que é o correto, nós vamos novamente esse ano comercializar junto a um amigo nosso da família, muito querido, que é o Beco, Roberto Beck, no leilão do Espinilho, dia 23 de setembro, com também transmissão pelo Canal Rural, estes primeiros exemplares da Tourada Brangos, que para aqueles interessados o contato conosco é o mesmo, certo? Via Santa Teresa, até porque são empresas irmãs, mas marcas diferentes, porque trabalha-se lá na madrinha e o objetivo esse é fazer o nome no Brangos, o nome da propriedade de Dom Pedrito, que é a madrinha, né? Vai faltar a emoção, aquela do calor humano ali, esse ano no leilão, enfim. Aqueles que frequentam presencialmente, mais do que vão comprar, vão também confraternizar, podem ficar tranquilo que o ano que vem, se tudo der certo e se a vacina vir e imunizar a população, teremos de novo o leilão, Paulinho. Olha, Alex, vai fazer muita falta, eu tenho certeza. E aí vamos abstrair um pouco a questão comercial, mas aquele encontro durante esses últimos 20 anos foi com certeza o que deu a força para esse evento da Santa Teresa se consolidar, né? E a nossa marca, não só a marca dos touros, mas a nossa marca familiar, a representação que a gente faz dos nossos antecessores, que para tu que estiveste lá no ano passado e para quem teve a oportunidade de ir naquela edição do 20º, uma edição extremamente especial, graças a Deus, que bom que a gente teve a felicidade de fazer isso justamente no ano anterior a esse problema de pandemia, porque parece que ficou mais marcado ainda para a nossa família a importância que é receber o pessoal lá, ou seja, estar junto de todos os nossos parceiros, de amigos nossos e fundamentalmente ter a conexão da nossa propriedade com a comunidade em si e muito especificamente com o sindicato rural. Nós esse ano não vamos estar no parque, mas o sindicato vai estar com a gente. O sindicato vai ser e é nosso parceiro sempre e está nos apoiando na questão de divulgação e nós vamos continuar sempre junto e com certeza fazendo votos e tendo muita fé de que em 2021 nós possamos todos nos encontrar e comer aquela carne gorda, almoçarmos e jantarmos juntos, como agora de costume tem sido, e poder reencontrar amigos que talvez a gente só encontre naquela data, pela correria do nosso dia a dia, né?
comemorar em dose dupla o ano que vem. Paulo, para a gente encerrar, alguma expectativa em relação à comercialização? Se vai oscilar em função de ser só virtual ou não? E outra pergunta que eu te faço também, o fato de termos essa mudança pode se agregar também já para o remate do ano que vem, né? Aproveitar as coisas boas desse aspecto, desse ambiente 100% virtual, né? Ah, com certeza, eu acredito plenamente nisso, porque são esses episódios de dificuldade que às vezes fazem cristalizar as novas oportunidades, né? E que são, de uma maneira ou de outra, aquele empurrãozinho que faltava para que se agregasse uma outra modalidade. Não que a gente não viesse trabalhando nesse virtual, a gente transmitia via lance, mas é bem diferente de um canal, em que nós vamos ter sintonia direto na televisão, e com uma abrangência e uma audiência muito maior do que num canal, do que numa transmissão via internet, certo? E todos esses preparativos que envolvem o virtual, que são os vídeos e são as fotos, ou seja, um material que a gente vem procurando ano a ano melhorar, mas com a eminência de ser virtual, como eu disse no início da nossa participação aqui, a gente tem que procurar fazer o melhor vídeo e a melhor foto possível, para junto com os índices que o cliente possa fazer a escolha correta, ou seja, não é apenas vender, é vender para o cliente o que ele precisa comprar e ele comprar o que ele realmente quer e precisa. Então eu acho que nós vamos ter um efeito residual disso, essa máquina toda que a gente está azeitando este ano. Por que não no outro ano a gente não agregar junto ao nosso presencial, que já tem uma força e uma tradição de anos, essa peça e esse componente virtual, Alex? Com uma audiência e um espectro de penetração muito maior, né? Em relação à oferta, semelhante à dos anos anteriores, nós devemos estar apresentando ao redor de 80 touros, 55, 60 touros Braford, 20, 25 touros Hereford, ao redor de 100 fêmeas. Essas fêmeas nós temos uma oferta muito especial de vaquilhonas prontas para o serviço, tanto o Hereford quanto o Braford, com registro de nascimento, ou seja, para aqueles que porventura desejarem seguir e registrar na associação essas vacas com registro definitivo, basta chamar o técnico para confirmá-las a partir do momento que prenhas estiverem. E uma oferta muito especial em relação a essa tourada, que deve chegar ao redor de 620, 650 quilos de peso médio aos 2 anos, quando da entrega para os nossos clientes. Num ano em que nós tivemos uma série de desafios da seca e depois até de um atraso nas pastagens, mas estamos muito satisfeitos pelo preparo e acredito que nesse aspecto os nossos clientes vão estar bem servidos e vão gostar muito da oferta. Acho mais uma vez que temos que frisar que esse ano o evento se realiza numa terça-feira, dia 6 de outubro, um dia diferente do normal, uma terça-feira, 14 horas, e estamos à disposição para atender aqueles clientes que porventura quiserem vir a Santa Teresa e fazer uma visita para revisar esses animais em casa, com todo prazer. Pessoal, tem os nossos contatos, pode ser via WhatsApp, Instagram, Facebook e até mesmo nos sites e em contato com as leiloeiras. E de maneira geral é isso, Alex. Torcer para que a gente consiga vencer esse grande desafio nesse ano tão complicado de pandemia, mas o agro não parou, e tenho certeza de que nós vamos ter sucesso em mais essa empreitada e estamos à disposição dos nossos clientes para atender da melhor forma possível.